Terça, 7 de novembro, verso para memorizar. São essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e salmos. Espera e missão. Lucas 24 termina com a ascensão de Jesus ao céu. Mas essa não é o fim da história. O autor Lucas continua escrevendo o livro de Atos. Pouco antes de Jesus ascender ao céu, ele deu aos discípulos uma missão, uma promessa e instruções imediatas para esperarem em Jerusalém por poder do alto. Jesus instruiu os discípulos a esperarem em Jerusalém até que ele cumprisse sua promessa de enviar o prometido do Pai, o Espírito Santo, que os capacitaria a serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e além. Pergunta 3. Leia Atos 1, 12 ao 26. O que os discípulos, que naquela época totalizava cerca de 120 mulheres e homens, faziam enquanto esperavam? Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem nas Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair-lhe de cabeça, seu corpo se partiu ao meio, e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém. Eles deram ao lugar o nome aramaico, Alcedama, que significa campo de sangue. Pedro continuou. Estava escrito no livro de Salmos, que sua casa fique desolada sem ninguém morando nela. Também diz, que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabas, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolhestes, como apóstolos para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Jesus havia dado aos discípulos uma missão clara. Eles deveriam ser testemunhas dele para o mundo. Portanto, enquanto esperavam, eles se preparavam para a sua missão de 2 maneiras. Primeiro, Lucas diz que eles continuaram em oração e súplica unânime. Não havia dúvida na mente de nenhum deles sobre qual era a missão que Jesus lhes tinha dado, e cada um deles tinha aceitado essa missão. Isso os inspirou a se unirem em oração. Lucas não compartilha sobre o que eles estavam orando, mas é certo que estavam orando por sabedoria, força e coragem para cumprir a missão juntos. Que exemplo para nós! A segunda coisa que fizeram enquanto esperavam foi se preparar logisticamente para a sua missão. Judas entregou Jesus para ser executado e depois tirou a própria vida. Isso deixou uma vaga entre os 12. Então, enquanto esperavam, os discípulos buscaram a orientação de Deus e escolheram um substituto. Na prática, os discípulos estavam se organizando e planejando o início de sua missão. Na tomada dessas decisões, Pedro desempenhou um papel de liderança. Ninguém contestou sua ação. Todos viram a sabedoria de Deus nela. Havia um entendimento e uma confiança de que Deus estava agindo, trabalhando e se movendo no meio deles. Seu tempo de espera não foi ocioso, mas estava cheio de propósito e a ação orientada para a missão. Enquanto esperamos pelo derramamento do Espírito Santo para nos ajudar a cumprir a grande missão de Deus, devemos nos unir para nos encorajarmos mutuamente, orando pelo Espírito Santo de Deus. Além disso, devemos nos alinhar a nós e à nossa igreja, com a prioridade de Deus: a salvação dos perdidos. Como esperar no Senhor sem perder a fé e usando melhor o tempo?